Revelado no Apocalipse, a incrível visão sagrada de João sobre o plano divino do fim dos templos no final do primeiro século, durante o reinado do imperador Domiciano, um homem se encontrava isolado na solitária ilha de Patmos. Este homem, João, o apóstolo amado, havia caminhado com Jesus e agora lidava com as consequências de sua fé firme em um mundo que se tornará hostil ao cristianismo. Envelhecido e desgastado pelas tribulações, João buscava a Deus em oração, tentando entender o propósito divino de sua existência e a resistência das comunidades cristãs nas provadas terras da Ásia Menor. A opressão do Império Romano pesava sobre os corações dos fiéis, e o clamor pela verdade se erguia entre as sombras do paganismo. Foi num dia de domingo, o dia do Senhor, que o Espírito de Deus sobreveio a ele. Transportado para uma dimensão celestial, João se deparou com uma cena gloriosa. Ele viu um ser de luz radiante que brilhava como o sol, vestido com vestes brancas, majestoso e poderoso. À sua volta, 7 candeeiros de ouro queimavam fervorosamente, representando as igrejas que lutavam bravamente contra as trevas que as cercavam. A luz e a presença do Cristo ressurreto eram um contraste poderoso à escuridão que permeava a vida naquela época. Enquanto a imagem da cidade de Éfeso surgia em sua mente, João percebeu as armadilhas do templo de Artemis, que ofuscava a devoção sincera do povo. O verdadeiro templo de Deus não era mais um edifício feito por mãos humanas, ele habitava nos corações de cada cristão. A voz de Jesus ecoou entre os candeeiros, instruindo-o a escrever as mensagens que seriam destinadas às igrejas, admoestando as comunidades sobre sua missão e propósito, mesmo no meio de tanta tumulto. Entretanto, as ameaças externas à fé dos seguidores de Cristo eram implacáveis, e seus corações estavam repletos de incertezas. Agora, João, como um pai espiritual, buscou confortá-los, instigando a esperança que nunca falharia. Ele compreendeu que a resistência era essencial, eles deveriam permanecer firmes diante da realidade impiedosa. Enquanto refletia sobre as promessas divinas e a esplendorosa Nova Jerusalém que lhe fora revelada, um dilema começava a se formar dentro dele. Onde estão as promessas, Senhor, em meio ao desespero? João questionou, sua alma lutando por respostas. A tensão entre suas convicções e a dura realidade de seu tempo crescia como uma tempestade em seu interior. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. João se agarrou ao encorajamento que o Senhor lhe havia dado. Até quando, Senhor? Ele perguntava em seu coração, enquanto a visão da Nova Jerusalém brilhava intensamente diante dele. Ele sabia que seria um caminho repleto de provações, mas a vitória do Cordeiro se aproximava, e a esperança seria a luz que guiaria seus irmãos em meio à escuridão. Agora, como um herald dos tempos vindouros, ele sentiu o chamado divino para compartilhar esta revelação, um testemunho que ecoaria através das gerações, um farol de fé e esperança em tempos de desespero. João, imerso em sua contemplação, sentiu o peso da responsabilidade. As palavras de Jesus ecoavam em sua alma, demandando ações. Escreva as coisas que você vê e ele havia ordenado. Agora, enquanto refletia sobre a condição das igrejas, seu coração se encheu de um desejo ardente de ser o porta-voz da verdade. A visão majestosa diante dele não poderia ser deixada apenas como um eco em sua mente, deveria reverberar na vida daqueles que estavam perdidos nas trevas. Enquanto as chamas dos candeeiros dançavam, João já não registrava apenas os desafios enfrentados, mas também a esperança intrínseca que cada mensagem trazia. Ele percebeu que as igrejas, apesar de suas fraquezas e provações, eram preciosos candeeiros na presença do Altíssimo. Quebrando o silêncio da solidão que o cercava, ele ergueu suas mãos e orou, Senhor, dá-me palavras que edifiquem e instruam, para que aqueles que lerem possam encontrar consolo e força. Assim que ele ergueu a voz em oração, novamente a presença divina se manifestou,
trazendo consigo uma melodia celeste que parecia preencher o espaço ao seu redor. Imagens de cada uma das igrejas começaram a surgir à sua vista, e o Espírito o guiou a registrar suas características, lutas e triunfos. A igreja em Éfeso, ele começou, seu zelo e trabalho arduamente realizados são notáveis, mas o amor que uma vez ardeu em seus corações se esfriou. Lembrem-se de onde caíram e façam suas primeiras obras. A passagem recordou-lhe a declaração do apóstolo Paulo em Efésios 2:8-9, apontando que a graça, e não as obras, é o fundamento da fé. No entanto, a visão se transformou rapidamente. João viu uma igreja que lutava sob o peso da opressão e da calúnia. A igreja em Esmirna: não temas o que estás para sofrer, o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão. Ele sabia que estas palavras de exortação também fossem um convite à perseverança, uma ardente certeza que eles não estariam sozinhos. E assim continuou, registrando as mensagens para cada congregação. Cada segmento da revelação deixava evidente o amor redentor de Deus e a urgência de um retorno à verdadeira adoração. Entretanto, um pressentimento começou a crescer sob a camada de esperança que ele transmitia em suas palavras. Enquanto escrevia sobre o futuro glorioso, também se sentiu o chamado para falar sobre as rodovias da tribulação que precederiam este triunfo. Enquanto as visões se desdobravam, a atmosfera ao seu redor se tornava cada vez mais carregada. Um silêncio celestial tomava conta do ambiente, e a percepção de um plano divino que transcendia tempos e espaços se aprofundava. A presença do Senhor se intensificou, e João vislumbrou o trono celestial, com seres angelicais cheios de louvor, adorando ao Cordeiro. Seu coração disparou e ele sentiu uma mistura de temor e admiração. De repente, uma nova visão irrompeu diante dele. As cortinas da história reluziam em cores de fogo, desenhando um cenário onde as nações se reuniriam diante do trono, e a terra inteira clama por justiça. O poder do implorar se tornava evidente, algo grandioso estava por vir. Uma voz, como de muitas águas, ressoou: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Neste instante, a revelação do que estava por vir se tinha tornado inegável. João se viu verdadeiramente parte do plano soberano de Deus, que havia sido prometido através das gerações. Os ecos do futuro ressoavam em seu peito enquanto se preparava para registrar mais, ainda mais, que meu povo deve saber. Arrebatado pela iminência da promessa e da vinda do reino, João sentiu a pungência do Espírito Santo, que o incitava a alertar a todos sobre o que estava por vir. Ele sabia que o julgamento, embora temido, era também um sinal da graça e da misericórdia que ainda se estendia sobre a humanidade. Ao fim dessa experiência divina, as palavras que brotaram de sua alma foram repletas de fé. Estava claro que a salvação, assim como a condenação, era parte do plano de Deus. E João, em sua entrega, percebeu que uma nova história estava prestes a ser escrita, revelando um desfecho que ainda faltava, um chamado à adoração e à justiça, prenunciando a vinda de um novo céu e uma nova terra, onde a dor e o pranto não existiriam mais. Preparem-se, pois as promessas logo se manifestarão, ecoou em sua mente, enquanto a mártir de todos os santos que já havia sofrido começou a ser vislumbrado, recrutando as vozes da fé para um triunfo iminente. Enquanto a visão se dissipava, João sentiu uma nova onda de alegria e temor misturados. A voz do Senhor era clara, e ele estava mais compreensivo a cada revelação que receberá. Com o coração pulsando em expectativa, ele se dispôs a continuar seu relato, sabendo que cada letra que escrevia era uma promessa divina para o futuro de seu povo. Dominado pelo impulso do Espírito, João voltou sua atenção para as mensagens que ainda estavam por vir. Ele viu na luz da verdade mais um candeeiro, a igreja em Pérgamo, imersa em doutrinas erradas, sua luz quase obscurecida. A igreja em Pérgamo: sei onde vives, onde está o trono de Satanás. Contudo, você se mantém firme em meu nome e não negou a fé. As palavras soavam como um cântico de esperança, mas também como uma exortação profunda. Assim, arrepende-te, senão, em breve, levantarei contra-te a espada afiada da minha boca. À medida que escrevia, uma nuvem negra de tristeza o envolveu. O destino daqueles que se afastavam da verdade de Deus pesava em seu espírito. Mas as visões continuavam. O Espírito guiou agora para Tiatira, onde ele viu não apenas as dificuldades, mas também a correção amorosa do Senhor. A igreja em Tiatira,
conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé e o seu serviço. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, que se diz profetiza e ensina. João sabia que a imagem de Jezabel era um símbolo palpável da corrupção espiritual. À luz daquela figura, ele enxergou a luta entre a verdade e a mentira, entre a vida e a morte. Ele orou em silêncio, pedindo que os corações endurecidos se rendessem à suavidade do arrependimento. A visão então transbordou em um chamado forte e vibrante. À igreja de Sardes, conheço suas obras, tens nome de que vives, e estás morta. Desperta, pois, e fortalece o que resta. A urgência na voz de Deus parecia reverberar em cada fibra do ser de João. Ele estava reconhecendo que as palavras que registrava não eram apenas advertências, mas convites à transformação e ao retorno da vida. E a visão não parou. A próxima paragem levava-o à igreja em Filadélfia. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. A luz de esperança iluminou o coração de João. A promessa de proteção e consolo para aqueles que perseveravam ressoava como um refrão celestial: eu farei que venham e se prostrem diante de ti. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Mas então, de repente, um calafrio envolveu João. À medida que seus olhos se fixaram na próxima igreja, a atmosfera tornou-se gelada e pesada. Ele viu a igreja de Laodiceia, uma revelação de mornidão que lhe horrorizou. Você não é frio, nem quente. Por isso, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A intensidade da condenação ecoava como um trovão em seu coração. Arrepende-se, para que você possa ser verdadeiramente rico, com vestes brancas e olhos ungidos com colírio. João se inclinou e orou fervorosamente por aquele povo cuja cegueira espiritual ilustrava a apatia que ameaçava o futuro da verdade. Assim, ele escreveu com lágrimas nos olhos, desejando que as palavras não ficassem apenas em páginas, mas que alcançassem corações sedentos de mudança. Ao terminar de escrever, uma nova dimensão da revelação se impôs a ele. O véu tornará-se mais fino, como se uma nova camada de compreensão estivesse prestes a ser revelada. João sentiu uma expectativa crescente e soube que havia mais por vir. Ele ouviu a voz de Deus novamente, mais forte e mais clara, chamando-o para uma nova dimensão de propósito. Hoje, as cartas são apenas o começo. Não se esqueça do que te prometi, pois os que vencerem herdarão todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e eles serão meus filhos. A majestade da promessa iluminou seu espírito, e a vastidão do plano redentor de Deus começou a se descortinar diante dele. A visão continuava a se desdobrar, e a percepção de que o plano divino não estava limitado às palavras que havia escrito se intensificou. Enquanto se preparava para registrar os eventos futuros, a certeza da vitória de Deus sobre toda a criação preenchia sua alma. Algo grandioso estava para acontecer, e ele, como mensageiro, participava desse desígnio glorioso. E assim, com um coração ardente, João se preparou para o que estava por vir, sabendo que a mensagem da esperança e da justiça do Senhor estava prestes a se revelar em plenitude. Escutem, pois, a voz do Senhor. Concluiu, ao sentir os ventos do Espírito soprar mais uma vez, prometendo que as coisas que estavam por vir não eram apenas juízo, mas um chamado para a redenção e a restauração de todas as coisas. A verdade deles transcenderia até mesmo as dores do presente e seria a luz que iluminaria os caminhos sombrios que ainda estavam por vir. Uma profunda quietude preenchia o ar enquanto João permanecia em meditação, seu espírito sintonizado com a frequência celestial. Como estava prestes a adentrar uma nova fase de sua revelação, uma onda de luz vibrante o envolveu, levando-o a um espaço além do tempo, onde a majestade do Senhor resplandeceu intensamente. Ele sabia que estava sendo testemunha de algo glorioso e aterrador. Escuta, João, disse a voz de Deus, forte como o trovão e suave como o vento da manhã. Vou te mostrar o que deve acontecer após estas coisas. A visão se desenrolou diante dele, revelando uma sequência de eventos incomensuráveis que se entrelaçavam com a história humana. Ele viu uma porta aberta no céu, e uma voz como a do anjo o convocou: vem, e verás. Ele sentiu o chamado penetrar em seu ser, e num instante, ele foi levado a um trono, e, diante dele, um ser revestido de luz fulgurante. A beleza indescritível refletia a natureza do Criador, e ao redor do trono,
anciãos vestindo vestes brancas lançavam suas coroas, rendendo honra ao Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é, e que há de vir, entoavam em um cântico celestial. Enquanto a cena do trono se desdobrava, João sentiu um peso imenso ao perceber que a adoração era uma resposta ao terror do juízo que se aproximava. Ele viu nesse momento uma visão do mar de vidro, como um cristal, refletindo as cores da eternidade e as almas que se encontravam ali, em adoração e temor do santo que estava no centro. Então, a cena mudou e João vislumbrou um livro selado com 7 selos, e o temor o tomou. Quem é digno de desatar os selos e abrir o livro? Perguntou uma voz poderosa. João sentiu a dor da desesperança enquanto via que nenhum era encontrado, mas então, um dos anciãos se voltou para ele e disse: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. A glória do Senhor inundou seu ser com referências ao sacrifício perfeito. Ele testemunhou o cordeiro que tinha sido morto, mas agora estava vivo, forte e vitorioso. A visão desafiava todos que eram complacentes ou mornos, instando-os a perceber a seriedade do momento. Quando o cordeiro recebeu o livro, a adoração ressoou novamente como um rugido de poder e tremor. Todo o céu se uniu em louvor, rendendo-se ante o amor sacrificial que mudará o destino da humanidade. As vozes proclamavam: Digno é o cordeiro que foi morto. João mal conseguia suportar a grandeza desta cena divina, quando o céu se encheu de uma expectativa quase tangível, revelando uma série de eventos que trariam um juízo sobre a terra. Ele viu os 4 cavaleiros, cada um montando uma cor diferente, simbolizando conquista, guerra, fome e morte, cada um liberado por um selo. À medida que os eventos se desenrolavam, João percebeu a urgência das mensagens que houvera recebido. A verdade não é só um aviso, mas um chamado à conversão e à vigilância, gemeu seu espírito. Sabia que cada revelação carregava um peso, um apelo de Deus para que se buscasse com sincero arrependimento. A visão de uma vasta multidão, que ninguém podia contar, surgiu diante dele. Pessoas de todas as nações, tribos e povos se levantavam como testemunhas do súbito juízo, mas também da infinita graça dele que prometeu libertação a todos os que invocassem seu nome. Eis que vem rapidamente, e a minha recompensa está comigo, ecoava a voz do Senhor. João sentiu o poder das palavras, a certeza de que aqueles que perseverassem teriam vida da abundância, e seriam chamados filhos de Deus. Impelido a escrever, João fez um apelo ao seu povo, alertando sobre a vinda da hora certíssima e as promessas divinas que estavam por se cumprir. A advertência foi clara e direta, mas também repleta de esperança. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, finalizou João, sentindo o peso e a alegria de sua responsabilidade. Com a visão desta grande cena em seu espírito, ele se preparou para um desafio que estava por vir, ciente de que o propósito de Deus não poderia ser detido pela rebeldia ou apatia. A batalha se intensificaria, o cordeiro triunfaria. Mas, em meio à revelação gloriosa, um mistério restante mantinha-se nublado nas profundezas das coisas que estavam por vir. O que aguardava a humanidade que se afastava? O futuro ainda prometia um cumprimento divino, um milagre que mudaria o destino de todos os que aceitassem a luz em meio às trevas. A chama de esperança e o chamado de alerta vibravam nas palavras que João registrava, marcando um divisor de águas na história da salvação. Eis que, na continuidade da grandiosa visão, João sentiu uma nova onda de luz inundar seu ser, quase como se as mesmas chamas de adoração que emanavam do trono o envolvessem em um manto de santidade. Ele percebeu que a cena diante dele se havia transformado mais uma vez. Agora, o céu se abria para uma nova revelação. Uma grande cidade, toda de cristal e ouro, descia do céu. Era Nova Jerusalém, o lugar preparado por Deus para o seu povo. Olha, João, disse a voz de Deus, ressoando como um eco longe, esta é a morada do meu povo. Aqui não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza, pois as coisas antigas já passaram. A segurança e a paz que João sentiu ao vislumbrar aquela cidade eram indescritíveis, como um pulsar de esperança aninhado em seu coração. Lá, um rio de água viva fluía, puro como o cristal, e a árvore da vida, com 12 frutos, crescia às suas margens. João viu na árvore a cura das nações, e ouviu uma voz que proclamava com poder:
neste lugar, não haverá mais maldição sobre os habitantes, pois o Cordeiro será o seu luz, e eles reinarão para todo sempre. Mas, no meio da alegria, um sentimento intenso de responsabilidade cresceu em João. Senhor, como é possível que essa cidade gloriosa esteja preparada enquanto os povos ainda permanecem nas trevas? O que se tornará das nações que não ouvirem a tua voz? Questionou com o anseio de um profeta. Então, a visão se intensificou, e João viu também a miríade de anjos que se preparavam para proclamar a palavra do Senhor. Um deles, com voz firme e ressonante, dirigiu-se a um povo que andava em trevas, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A cada palavra, João poderia quase ouvir os corações se partindo, mas também reconheceu a resistência que muitos tinham em seus próprios caminhos. E a cena mudou novamente, revelando uma batalha espiritual em andamento. João contemplou uma erupção de trevas tentando cobrir a cidade. Ainda haverá uma luta, Senhor? Perguntou, o temor repleto de esperança em seu peito. Sim, João, respondeu ele. Os inimigos do meu povo se levantarão como nunca antes, mas eu serei a sua fortaleza. Existem aqueles que não se rendem, que ainda não conhecem a minha misericórdia. Daí então João viu uma profundeza de angústia no espírito dos justos que permaneciam na terra, e percebeu que suas orações chegavam aos céus como um incenso divino. Ele compreendeu que cada lágrima e cada súplica, cada ato de fidelidade e amor, ecoavam na eternidade. A perseverança deles é preciosa diante de mim, disse o Senhor, e naqueles momentos, a esperança foi renovada em João. Mas, enquanto a glória de Deus se manifestava, uma sombra escura surgiu atrás da brilhante cidade. Era a serpente antiga, a acusadora, tentando enganar os possíveis fiéis. Uma ira santa crepitava nas palavras do Senhor: a vitória já é do Cordeiro. Aqueles que permanecerem firmes até o fim, esses herdarão as promessas. João, estendendo seu olhar, viu que as nações tinham diante de si um caminho estreito, mais glorioso. Oh, a visão é assombrosa, e meu espírito anseia por mais entendimento. Implorou, enquanto o céu de novo reverberava. Não temas, João, respondeu a voz do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, mas é necessário que aqueles que são chamados às nações levem a minha luz aos confins da terra. A mensagem soava forte e direcional, como um clarim de alerta. Então, em meio a todas essas revelações, João tinha mais perguntas em seu coração. Como isso se concretizará, Senhor? O que devemos esperar? Qual é o papel dos filhos de Deus nesta jornada poderosa? E assim, enquanto pensava, a visão então se desdobrou uma última vez diante de seus olhos, revelando futuros acontecimentos que iriam chacoalhar o mundo e preparar os corações. Gritos de angústia e súplicas misturavam-se com canções de louvor, em um entrelaçamento cósmico que deixava claro que a história estava bem longe de seu fim. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, ressoou a voz do Senhor, e João percebeu que cada palavra estava envolta em um mistério ainda mais profundo, uma trama divina que conectava liberdade e juízo, graça e responsabilidade, esperança e desafio. Naquele momento, João entendeu que cada um de nós, ao encarar os dias finais, teria um papel inestimável no painel do plano eterno de Deus, e sentiu um profundo peso no coração, a urgência de não apenas esperar, mas agir em fé. A visão não acabou, mas ficou repleta de perguntas e anseios que deixariam um futuro pulsante com expectativa, e cada nota daquela revelação ecoaria em seu coração e daqueles que o estão esperando, em um anseio verdadeiramente divino. Naquele instante, enquanto a voz do Senhor se esvaía, João ficou imerso em reverência, a intensidade da presença divina pulsando ao seu redor. O céu, com suas cores resplandecentes, parecia se fechar lentamente, como se uma cortina celestial estivesse sendo puxada. O que antes fora adoração ressoante agora se tornará um eco distante, e João sabia que uma nova revelação estava emergindo em meio às brumas do além. Eis que mostrarei a você, João, o que está por vir, disse uma voz que ressoou como trovão, e logo após, uma nova visão se formou diante de seus olhos. Ele viu um grande trono, imenso e glorioso, cercado por seres celestiais que exaltavam o nome do Senhor. A mão do Todo-Poderoso se estende sobre as nações, continuou a voz,
ele não se esqueceu da terra, nem das lutas dos que buscam a sua face. João observou enquanto, de repente, raios e trovões irrompiam do trono. O ar carregava um aroma de incenso, e a atmosfera estava impregnada com um tremor de expectativa e temor. Ele viu os 7 anjos, cada um com uma trombeta em mãos, prontos para tocar, dando início a um ciclo de juízos que abalariam os fundamentos da terra. Levante as suas mãos, pois uma nova era de consequências e redenção está prestes a se revelar, anunciou um dos mensageiros. Senhor, o que será desta geração que não crê? Questionou João, seu coração apertando-se com a preocupação por aqueles que ainda não conheciam o amor do Cordeiro. A resposta veio sob a forma de uma nova visão, uma multidão, vestida de branco, que surgia de entre as nações. Eles levantavam os olhos e clamavam com vozes uníssonas: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Estes são os que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e estão prontos para enfrentar a tribulação, disse a voz como um sussurro de relâmpago. Mesmo nas maiores dificuldades, a luz ainda brilhará onde a escuridão tentar prevalecer. João experimentou uma onda de consolo ao ver os justos, apesar de toda a destruição que era prometida. Ele percebeu que, na fragilidade dos momentos, a verdadeira força residia na perseverança dos fiéis. Mas, Senhor, a dor será real, e muitos cairão em desespero, ele replicou, angustiado. Eis que te digo, João, que até mesmo no desespero, há esperança. Eu preparei um remanescente, e a minha graça será suficiente para sustentá-los. Os que buscam a verdade não serão abandonados, respondeu o Senhor com firmeza. Então, uma tempestade de enganos surgiu em João, como se as trevas tentassem suprimir a luz que ele havia testemunhado. Ele viu a serpente antiga, mais uma vez, encarnando a dúvida e o temor, tentando desviar os corações para caminhos de segurança própria, ao invés de confiar na providência divina. Foste advertido, João, e agora, o que se exige é a vigilância e a prática contínua de fé. Aqueles que se posicionam em minha palavra encontrarão abrigo seguro, declarou Deus, sua voz ressoando como um trovão que ecoava nos confins da eternidade. João, então, sentiu uma nova adoração crescendo em seu coração, um entendimento profundo que penetrava sua alma. Ó Senhor, revela-me como posso ser parte deste plano grandioso. Como posso levar tuas promessas às gerações que virão? Com essas palavras, a cena novamente começou a mudar, apresentando agora uma nova dimensão de esperança. Ele viu as nações se unindo em busca da verdade, e os que recebiam a mensagem do reino começavam a se mover como um potente fluxo de água viva. O chamado é para todos, a voz do Senhor ecoou. E as nações serão como árvores plantadas à beira da água, frutificando em seu devido tempo. Então, surgiu uma nova nuvem de glória, e dentro dela, ele discerniu um símbolo, a cruz, iluminada e cheia de promessas, cercada por flores e luz. Era um sinal de que a redenção e o amor de Deus nunca falhariam. Eis aqui a minha aliança, proclamou a voz. No final dos tempos, eu reunirei o meu povo e serei o seu Deus. Não temas, João, pois grandes serão as maravilhas que ainda se revelarão, o tempo está se aproximando. E ao ouvir isso, João sabia que mais além de sua visão, ainda havia um plano maior em andamento, aguardando por realização. O que aconteceria a seguir deixou seu coração acelerado, sabendo que, por detrás de cada grande revelação, havia um mistério ainda mais profundo fazendo parte do propósito soberano de Deus. Com os pensamentos a mil, ele estava preparado para mais, ciente de que a jornada estava apenas começando, mas repleta de um futuro cheio de promessas. João contemplou a cruz reluzente por um momento que pareceu se estender por toda a eternidade. A visão era impressionante, e sua essência transcendia o tempo e o espaço. Enquanto os pensamentos sobre o futuro pairavam sobre sua mente, uma sensação de urgência o invadiu, como se o próprio tempo estivesse se comprimindo em torno dele, pronto para se desdobrar em eventos grandiosos e aterradores. Agora, João, a voz do Senhor novamente ressoou como um eco de trovão, prepara-te, pois há mais que deves ver. O que está por vir não só revelará o meu poder, mas também a resistência do coração humano. Ele viu diante de si uma grande cidade, uma nova Jerusalém, que descia do céu, adornada como uma noiva preparada para seu noivo.
As ruas eram pavimentadas com ouro puro, e as paredes eram feitas de pedras preciosas. Os corações se enchiam de alegria ao contemplar as maravilhas que estavam por vir, mas logo a imagem mudou. Uma escuridão profunda começou a se espalhar a partir das bordas da terra. Na penumbra, figuras se erguem das sombras, vestidas de lobo, mas com a aparência de ovelhas. Havia um frêmito no ar, uma sensação visceral de uma batalha de crenças se aproximando. Esses são os falsos profetas que sairão do meio de vós, declarou a voz. Eles seduzirão os corações fracos e desviarão seus olhos da luz. João contemplou o seio da multidão à sua frente, muitos parecendo perdidos em confusão. Como, Senhor, como eles poderão ser resgatados? Seu coração clamou. Muitos serão enganados, pois a sedução virá com palavras de conforto e promessas que não têm raiz na verdade. Vigilância é o que se requer, disse o Senhor, e João pode sentir a profundidade de cada palavra. Estes dias serão como os dias de Noé, quando muitos riram da arca e não escutaram até que o dilúvio veio. A atmosfera mudava, e uma súbita tempestade de vozes sussurrantes preenchia o ar, como se ondas de dúvida tentassem mergulhar o espírito do profeta em desespero. Mas, Senhor, onde estará a firmeza para aqueles que buscam a verdade? João interpelou, seu coração se afligindo com cada voz que ecoava em sua mente. A esperança não está ausente, respondeu a voz, agora mais suave, trazendo conforto. Eu enviarei a minha luz através dos meus servos e os prepararei para as batalhas que terão pela frente. Eles serão como lâmpadas acesas em meio à escuridão e proclamarão minha verdade. E então, diante de João, viu-se a imagem de homens e mulheres que, armados com a verdade do Evangelho, se levantavam fervorosamente, enfrentando a retórica persuasiva do erro. Eles brilhavam como estrelas no céu, permitindo que a luz de Cristo os guiasse. Eles suportarão as provações e experimentarão o que significa ser perseguido por causa do meu nome, disse o Senhor. Mas saiba que nunca estarão sozinhos, pois onde houver um remanescente que clame a mim, ali eu estarei presente. Mas uma nova sombra moveu-se à distância, um monstro de muitos olhos e asas, agitando-se em sua própria ambição. Vejam, João! A voz exclamou com um peso na voz. A besta que se levantará da terra. Cuidado, pois muitos se prostrarão diante dela e a adorarão, buscando segurança em sua falsidade. O terror percorreu o corpo de João. Como eles poderão resistir, Senhor? Se até mesmo os eleitos forem enganados, quem poderá permanecer firme? A voz do Senhor ressoou firme, como uma fortaleza inabalável. Aqueles que conhecerem o meu nome e se manterem ao meu lado conhecê-lo como refúgio e fortaleza. Tua esperança deve se firmar no meu plano e na minha palavra que nunca falhará. Enquanto João refletia sobre essa verdade, uma nuvem de glória envolveu-o novamente, e ele soube que grandes coisas ainda estavam por vir. As tempestades se agitam na superfície, mas, em meio a tudo, um propósito divino se moldava nos céus, um desdobramento que, ao seu devido tempo, revelaria o enlace do destino da humanidade com o plano soberano de Deus. Mas eis que te digo, a voz soou com um eco profundo, mais mistérios estão guardados, e um selo de entendimento será quebrado quando o tempo se cumprir. Tuas visões não terminaram, João, o melhor ainda está por vir. A imagem da besta se desdobrou diante de João em detalhes aterradores, seus olhos pareciam penetrar em sua alma enquanto suas asas se estendiam majestosas e ameaçadoras. O profeta sentiu seu coração acelerar com medo e reverência, enquanto a voz do Senhor continuava explicando o significado profundo daquela visão. Esta é a hora em que o poder se corrompe, declarou a voz, firme como uma rocha. Pois muitos, em busca de controle e influência, se afastarão da verdade. Eles adorarão a criatura em vez do Criador, e a noite se tornará mais escura para aqueles cujos olhos não estão voltados para mim. João ouviu cada palavra com uma intensidade que lhe fez tremer. A reflexão das promessas divinas o fortificava, mas a revelação da apostasia que se aproximava pesava em seu espírito. Senhor, como podemos permanecer firmes diante de tamanha sedução? Como resistiremos às tentações apresentadas por essa besta? A resposta do Senhor irrompeu como um relâmpago, iluminando as trevas que cercavam João. A oração e a perseverança são suas armas.
Como foi escrito em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Você e os meus servos que permanecem fiéis devem clamar em todos os momentos, buscando sustento em minha palavra. Então, num instante, a cena mudava novamente. João viu a terra se agitar sob o peso das iniquidades. Muitos, que outrora serviram a Deus, agora se enredavam em suas próprias trapaças e hipocrisias. A opressão e a desolação tomavam conta do coração daqueles que estavam longe da luz. No entanto, em meio à desolação, viu uma centelha de esperança na figura de um remanescente que se mantinha fiel. Esses são os que não se dobraram a Baal, declarou a voz com um eco de júbilo. Eles testemunharão a minha verdade, e se manterão firmes como testemunhas do meu amor e da minha graça, mesmo em tempos de angústia. Eles são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que produzem frutos em sua estação. Salmo 1:3. João sentiu uma onda de encorajamento crescer em seu coração. Mas, Senhor, e aqueles que se desviarão? E os que se entregaram ao pecado e à vontade da besta? Será que ainda existe esperança para eles? Com um suspiro profundo, a voz respondeu: a porta da graça ainda está aberta. Mesmo nas horas mais sombrias, meu espírito se moverá sobre a terra. E através de sinais e maravilhas, provarei a eles que sempre estarei disposto a acolher os arrependidos. Como é escrito em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E enquanto João absorvia essas verdades, emergiu uma nova visão. Ele viu o trono em glória, iluminando a escuridão como um farol de justiça. Pessoas de todas as nações, tribos e línguas se erguiam, rendendo-se diante do Rei dos Reis, adorando-o em um hino de louvor que ecoava nos céus. Verás, João, prosseguiu o Senhor, que essa adoração não será em vão. O meu plano se desenrolará em perfeita harmonia. O remanescente se reunirá e será fortalecido na unidade do Espírito. Eles se prepararão para a batalha final, e eu os enviarei como porta-vozes da minha verdade, proclamando o Evangelho em todo o mundo. Em meio a esse momento de inspiração, uma nuvem densificada de dúvida e medo passou pelo espírito de João. E se não forem ouvidos? E se forem perseguidos até o silêncio? O que se seguirá? Não temas, respondeu a voz. Eu sou aquele que está contigo, e a vitória será minha. Quando a última trombeta tocar e o tempo se completar, a minha justiça será feita. E então, os que permanecerem firmes em fé serão recompensados com uma glória eterna. Naquele instante, uma profunda compreensão invadiu a mente de João. Ele percebeu que, enquanto a história da humanidade se desenrolava, havia um desígnio divino inscrito em cada coração que clamasse a Deus. As sombras da apostasia e do engano estavam entrelaçadas com a luz da esperança e da redenção. Mas antes que pudesse contemplar toda a profundidade dessa verdade, a voz soou novamente, carregada com uma urgência inconfundível: João, ainda mais mistérios e revelações aguardam por você. O número do eleito e o dia da vindicação estão próximos. Fique atento, pois está se aproximando o momento em que a plenitude da verdade será revelada, e todo o plano soberano de Deus será cumprido de uma forma que ainda não imaginas. João permaneceu em silêncio, consumido pela gravidade das palavras que ressoavam em seu ser. O céu logo se transformou diante dele, e nuvens escuras começaram a se dissipar, revelando um mar de luz que inundou seu redor. O Senhor, em sua majestade, apareceu como um sol radiante, as cores da luz divina dando vida à cena, e João sentiu a presença de Deus como um abraço acolhedor. João, falou a voz novamente, prepara-te para o que está por vir. O universo espera ansiosamente a manifestação dos meus filhos. As revelações que te trago não são apenas para apressar o dia de minha vinda, mas para fortificar a esperança dos fiéis. Neste instante, a visão mudou mais uma vez. Ele viu a terra em agonia. As nações tremiam, e multidões de pessoas estavam confusas, buscando por respostas em seus corações endurecidos. Os governantes e poderosos se rebelavam em sua fúria, perseguindo aqueles que professavam a fé, mas João viu também os rostos louvando e adorando ao Senhor em meio à perseguição. Estas imagens mesclavam-se em um contraste perturbador de dor e adoração. Esses são os que não temem, nem vacilam, disse o Senhor. São como meu servo Jeremias,
que disse: Eis que eu estou contigo para te livrar, Jeremias 1:19. E a cada lágrima derramada, seu clamor chegará até mim. Para eles, há um manancial de vida que fluirá das suas angústias. A cena sujeitou-se a atos de coragem, e João viu como muitos foram feitos prisioneiros por permanecerem firmes na fé. Alguns foram levados diante de tribunais, outros lançados nas arenas, mas seus lábios nunca se calaram. Em meio aos gritos da multidão e ao rugido do leão, a palavra de Deus ressoava. Fica firme, pois eu sou a tua força e o teu refúgio. As imagens reverberavam na alma de João, e sua fé começou a se intensificar. Mas, Senhor! João exclamou, à medida que uma onda de compaixão o assolava. Como pode aquele que se encontra em sofrimento encontrar esperança? Será que em meio ao desespero, eles perceberão tua presença? Ah, João, respondeu a voz, ainda em seu afastamento, eu estou próximo. Quando a escuridão se intensifica, meu luz brilha ainda mais. Como prometido, não te deixarei, nem te abandonarei, Hebreus 13:5. Meu espírito habitará entre eles, e aqueles que crerem experimentarão a paz que sobrepõe todo entendimento. Neste momento de conforto, a visão gradualmente foi se transformando. João então viu o céu se abrir, uma cidade resplandecente desceu como um oásis de esperança. O novo Jerusalém, adornado com joias preciosas e luz divina, vinha ao encontro da terra. As vozes dos santos se uniam em um cântico de louvor, clamando, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa é a herança que eu prometi aos que perseverarem, aqueles que não se curvarão diante da besta, proclamou a voz. Um novo céu e uma nova terra onde não haverá mais dor nem choro, onde o lamento se tornará alegria eterna. Cada soldado da fé será recompensado com uma coroa de vida. João ouviu atentamente, sentindo sua esperança renascer. E quanto aos que se afastaram? Os que se deixaram dominar pela injustiça e corrupção? Eles encontrarão a redenção? Há espaço para eles em teu reino? As portas do arrependimento sempre estarão abertas, disse o Senhor com um tom firme e terno. Assim como o filho pródigo encontrou o caminho de volta, muitos descobrirão que suas transgressões não são maiores que minha graça. Muitos virão a mim de todas as nações e clamarão pelo meu nome. E assim, a promessa reverberou em seu espírito, semeando um ardor renovado. E quando todos esses sinais se cumprirem, quando a última batalha for travada, e a história da humanidade se selar, eu realizarei a minha obra, afirmou. Fiquem atentos, pois já está próximo o dia em que toda a criação aguarda a revelação do meu plano soberano, que ora permanece escondido, mas logo será esclarecido. A vitória é minha, e os que vivem em obediência serão os primeiros a conhecê-la. João sentiu-se tomado pela certeza do amanhã que viria, mas uma pergunta pairou em seu espírito. Como se preparariam os escolhidos para o desfecho de tão grandioso desígnio? A visão que se desenrolava diante de João era uma tapeçaria vívida, entrelaçando promessas e advertências, esperança e reflexão. Ele absorveu as palavras do Senhor, sentindo seu coração pulsar em ressonância com a revelação que se desdobrava. Como isso se manifestará, Senhor? Como será a resposta do mundo? E o que devemos fazer para nos prepararmos para os dias que estão por vir? A resposta ecoou como um trovão suave. Você verá que o tempo de preparação é agora. Os que pertencem a mim devem estar vigilantes e orar. Como diligentes servos, eles devem ser luz em meio à escuridão, proclamando meu nome e apresentando as boas novas do reino. A incerteza do amanhã deve incitá-los à ação, ao amor e à fé. Enquanto João refletia nisso, a visão começou a mudar novamente, revelando um vasto campo, abundante em colheita, que se estendia até onde a vista alcançava. Ele viu trabalhadores em campo, laborando com determinação, colhendo frutas que brilhavam sob o sol da manhã. Esses são os diligentes, explicou o Senhor. São aqueles que ouvem minha voz e se levantam para realizar a obra que lhes confiei. Eles são o remanescente que, firmes na oração e na verdade, levarão meu evangelho a cada canto da terra. A visão se intensificou, e agora João via multidões se levantando, unificadas em um só propósito, pregar a mensagem da salvação. Eles não eram apenas um nome, mas uma força poderosa, proclamando que a vinda do Senhor estava próxima.
Em suas mãos, seguravam os testemunhos das promessas cumpridas. Mas eles enfrentarão resistência, não é? Questionou João, a preocupação ainda presente em seu coração. Os que se opõem à tua verdade não permitirão que a luz brilhe facilmente. Sim, João, respondeu a voz, agora com uma solene gravidade. A resistência será fervorosa. Muitos se levantarão para calar a verdade, e perseguições virão. No entanto, lembre-se, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. João 15:18. A verdadeira luz nunca deixará de brilhar, pois eu estarei com eles, mesmo nos momentos mais sombrios. Neste momento, a visão se transformou, trazendo à tona um cenário de conflito. João viu o confronto entre a luz e as trevas, com os obreiros de Deus enfrentando os poderes da iniquidade. Mas em meio ao tumulto, também percebeu um exército celeste, anjos armados que cercavam os fiéis, prontos para respaldar aqueles que permaneciam firmes. Os que são meus não estão sozinhos, disse o Senhor. E aqueles que clamarem a mim nunca serão abandonados. À medida que a cena se desenrolava, João percebeu que a audácia de fé dos perseguidores se tornava mais intensa, trazendo à mente a luta entre a verdade e o engano. No entanto, ele também sentiu uma onda de fortaleza e encorajamento crescer em seu espírito. Estes são os dias em que a fé se mostrará verdadeira e testada, declarou o Senhor. As dificuldades não são em vão, elas são oportunidades para que minha glória brilhe. As visões continuaram, e a atmosfera mudava com uma nova revelação. João viu contornos de uma grande celebração, e no centro dela, o Cordeiro, glorificado e exaltado. Eis que a adoração deve ser contínua, mesmo em meio à luta, revelou o Senhor. Meu povo deve sempre lembrar do propósito de sua chamada. Como devem então se preparar, Senhor? João indagou, enquanto sua curiosidade por um futuro glorioso aumentava. O que está reservado para aqueles que se mantêm firmes na fé? Os que permanecerem fiéis na adoração, que não desviarem seus olhos do meu propósito, são aqueles que herdarão as promessas. Preparem-se, pois o que está por vir não é apenas juízo, mas um derramar de graça e renovação. São os fiéis que verão sua aliança sendo cumprida, respondeu ele. João sentiu o peso da responsabilidade daquela mensagem. Ele sabia que suas palavras não eram apenas instruções, mas a essência de uma esperança que precisava ressoar em cada coração. Senhor, ajuda-me a ser este porta-voz. Que eu possa transmitir estas verdades a todos que estão em busca de ti. Confia no meu espírito, pois ele guiará suas palavras, afirmou o Senhor com ternura. Não se deixe abalar, pois meu amor é a âncora que sustentará sua fé. O tempo está se aproximando, e a plenitude disso trará um derramamento que trará renovação não só a esta terra, mas a toda a criação. Então, Senhor, prepare-me e ao teu povo para a maior glória, para os grandes ventos do teu mover, implorou João, seu coração ardendo com uma expectativa alimentada pela presença divina. Sim, João. As promessas do meu reino estão à porta. E o clamor pela verdade será a luz em meio às trevas que prometem se dispersar. Este é o início de algo muito maior, algo que revelará o profundo plano soberano de Deus, onde a justiça, a misericórdia e a verdade se entrelaçarão como um manto de amor sobre todas as nações. João sentiu como se a cortina do tempo estivesse se levantando, revelando um futuro rutilante que ainda estava por vir. No entanto, um sentimento inquietante persistiu, uma pergunta nascida do desespero de seu espírito. E quanto àqueles que resistem? Aqueles que optam pela escuridão? O que sucederá a eles? A resposta reverberou como um eco eterno. Cada um enfrentará o resultado de suas escolhas, mas as portas da graça se abrirão até o último momento. E você deve ser o mensageiro, anunciando que ainda há esperança para os que se voltarem a mim. Assim, os que caírem ao longo do caminho ainda têm a chance de se erguer, pois incêndios de arrependimento acenderão o desejo de retornar. Com esse peso de compreensão e amor, João viu a visão de corações endurecidos começarem a quebrar, e a luz da verdade começava a se infiltrar. Ele sabia que sua missão era crucial, não apenas para os que estavam seguros na fé, mas também para os que ainda estavam perdidos. Ele estava ciente de que a jornada estava longe do fim. E assim,
em meio à grande revelação, uma nova unção ondulava em sua consciência, uma certeza de que, enquanto as promessas de Deus se entrelaçavam com a realidade da humanidade, um mistério divino aguardava para ser desvelado, uma dança de graça que transcenderia os limites do que era possível, trazendo esperança mesmo nas horas mais sombrias.